Shalom, graça e paz, é uma alegria estar aqui com vocês e parabéns, por esses 8 anos de vida. Obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E eu creio que Deus tem algo para o seu coração nessa noite, porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus, ela nos edifica, a palavra de Deus, ela nos corrige, a palavra de Deus, ela alinha os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E você já é um vencedor de estar aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que você escolheu a melhor parte. E a melhor parte, querido, é estarmos na presença de Deus, é estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós. E a igreja é onde Ele revela, a igreja é onde Ele nos derrama do seu amor, a igreja é onde nós encontramos o nosso verdadeiro propósito de vida, amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, se você trouxe a palavra de Deus, está ali em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21 ao 26. Estou aqui com a minha esposa Luciane, tenho 2 filhas, a Esther, a Stephanie. A Stephanie já é uma moça, está com 27 anos. E, glória a Deus, nós estamos servindo ao Senhor, ali em São José dos Pinhais, como pastores ali. É uma alegria, sempre eu digo para as pessoas que eu faço aquilo que eu amo. Eu amo ser pastor, eu amo estar na casa de Deus, eu amo servir pessoas. Então é um privilégio nós podermos ser igreja, Ontem foi dito aqui pelo pastor Rideu a questão da unidade, e nosso tema ali do nosso aniversário de 12 anos foi sobre unidade. E talvez alguns chegam para mim, às vezes dizem: pastor, mas aonde o senhor está vendo unidade? Eu falo: querido, eu não estou vendo com os olhos naturais, eu estou vendo pela fé. E se você olhar com os olhos da fé, você sempre vai estar enxergando aquilo que Deus enxerga. E Deus nos chama, querido, sempre a enxergar aquilo que muitas pessoas não enxergam. Mas é algo que Deus ministra o seu coração. E Deus sempre vai te dar coisas para você que você não consegue fazer, porque a nossa dependência é dele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, pois é esperar em silêncio para a salvação do Senhor. Até aqui, se você puder abaixar sua cabeça, eu gostaria de orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo teu ministrar aos nossos corações. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, e eu te peço, Senhor, a revelação dessa palavra, Senhor, que venha mover, Senhor, transformação em nossos pensamentos, em nossos corações, Deus, um agir sobrenatural do Senhor, o rema do Senhor, Pai, em relação a esse tempo que estamos vivendo, Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. O tema da minha mensagem hoje é: Deus é especialista em recomeçar. Diga assim comigo: recomeçar. Quantos aqui já recomeçaram algo em suas vidas? Eu acredito que todos. Amém? E talvez você esteja agora nesse momento vivendo algo, e até como igreja, vocês estão vivendo algo, recomeçando algo. Sim ou não? Sim, recomeçando algo. Pastor Rideu foi convidado por Deus para estar em outro local. E Deus aprove da parte de Deus levantar o Paulo e a Su.
E querido, quando Deus levanta, é Deus que levanta, não é o homem. E isso precisa ficar bem claro dentro de nós, e isso precisa ficar bem claro em vocês como igreja. E quando Deus levanta, existe algo em relação àquele que Deus levanta, que existe uma unção. E quando nós reconhecemos, presta atenção, quando nós reconhecemos essa unção, nós somos abençoados. Quando nós honramos essa unção que está sobre a vida dos nossos pastores, nós recebemos uma porção dessa unção, porque foi Deus que elegeu. Posso ouvir um amém? Assim é sobre a sua vida, irmão. Se você não reconhece a unção, você não recebe. Se você não reconhecer aquilo que Deus tem na minha vida hoje para derramar na sua vida, se você já estiver de alguma forma não reconhecendo, você vai sair da mesma forma que você entrou. Mas se você reconhecer que Deus me chamou para estar aqui, usou a vida do pastor Paulo para me convidar, você vai receber a porção que Deus quer entregar sobre você. Você está aqui comigo? Então, querido, o autor atribuído ao profeta Jeremias, ocasião da queda de Jerusalém, fala sobre destruição do templo e exílio do povo para a Babilônia. Eles estavam passando um processo muito difícil, muito complicado, aprisionados. Mas é interessante que você percebe que a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E eu gostaria que você saísse daqui hoje com esse pensamento. Não depende daquilo que você pensa, não depende daquilo que você fez, não depende em situações talvez que você esteja vivendo de pecado, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que amanhã a misericórdia do Senhor, e hoje quando você levantou pela manhã, ela se renova a cada manhã, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. E essa graça, esse favor que não merecemos, ela está sobre nós. Hoje nós vamos ceiar com o Senhor. Talvez o inimigo já esteja te acusando de algo, ou situações que você viveu essa semana. Mas eu quero dizer para você que a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, porque ela se renova a cada manhã. Posso ouvir um amém? Isaías 43, 18, do 18 ao 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Shalom de Vitmarsum. Ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Querido, Deus abre caminho no deserto. Deus abre porta onde não existe porta. Deus levanta os improváveis. É Deus que faz, é Deus que move. Isso nós precisamos entender, que é Ele que faz todas as coisas. E existe um tempo, um ciclo novo, que Deus está levando vocês como igreja. E se talvez você não entender esse ciclo novo, esse novo tempo, você vai ficar como aquele povo no deserto. Ah, mas como era bom quando o pastor Rideu estava aqui. Mas como era bacana, porque o pastor Rideu não fazia desse jeito. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Querido, você vai ficar para trás, ou você vai pedir para sair. Ou você vai entender e entrar nesse rio que o Espírito Santo de Deus está levando vocês como igreja, nesse novo tempo, nesse novo ciclo. É a dependência de Deus. É uma escolha, eu preciso fazer uma escolha. E a escolha é, querido, é que Deus está no controle. E que o que passou, passou. Agora vocês não podem ficar pensando mais que foi bom, porque agora é um novo tempo. Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês nessa noite? Em relação, foi bom, querido, foi ótimo, mas Deus agora
quer fazer algo novo, e Ele quer usar a vida de vocês, quer usar essa igreja para manifestar o novo de Deus para este lugar. Amém? Deus não repete fórmulas, Ele faz o que nunca foi feito. Ele renova sonhos, força e propósitos. Ele diz: porei caminho no deserto e rios no ermo. Mesmo no deserto Deus age. Ele transforma a escassez em abundância. Onde não há saída, Deus cria caminhos. Ermo significa algo sem vida, escassez, solidão, lugar de impossibilidade humana. Mas a promessa de Deus é fazer rios no ermo, é levar vida onde há morte. Deus é poderoso, querido. Sim ou não? Olha o que Ele fez já na sua vida. Olha o que Ele fez aqui já nessa igreja, que começou com um grupo pequeno, mas Ele tem mais, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então Ele quer fazer mais, Ele anseia por mais vidas, mais pastores, mais líderes, pessoas sendo tocadas pela unção que está sobre a sua vida. Levar esperança onde tudo parece seco, criar possibilidades onde ninguém vê saída. Este é o nosso Deus, poderoso, maravilhoso. Você pode dar a glória a Deus? Esse é o nosso Deus, querido. Nós podemos sempre recomeçar. Nós podemos sempre recomeçar novamente uma nova história, um novo caminho. Basta eu e você crer que Ele é poderoso, Ele é com você. Está aqui comigo? Glória a Deus, uns 4 amém, aleluia. O recomeço é a maior oportunidade que Deus nos concede de fazer as coisas certas dessa vez. Então, querido, de repente você falhou em algumas coisas. De repente você falhou no seu casamento. De repente você falhou na sua empresa. Eu não sei você, mas eu já fali em relação à empresa. Eu já comecei várias coisas. Recomecei de novo. E a graça, esse favor de Deus, ela nos dá a oportunidade de começar de novo. De repente você tem falhado em relação à igreja, em relação ao chamado. De repente, querido, em vez de você gerar palavras de vida, você está gerando palavras de morte. Eu falei isso na igreja esses dias. É você que gera vida nessa igreja, é você que gera vida na liderança. Você já parou para pensar o que está saindo da sua boca? É algo poderoso, querido, e você precisa medir. Se você é uma pessoa que está gerando vida, ou você está gerando, quando você fofoca, você está gerando morte. Quando você fala mal, você está gerando morte. E Deus te chamou para você ser um gerador de vida, um transformador de vida. Posso ouvir um amém? Querido, presta atenção no que está saindo da sua boca. Você é profeta da sua própria vida. É você que é o profeta. É você que está declarando o que você vai viver daqui 5 anos. É você que está declarando aquilo que você vai estar vivendo hoje, o que você vai viver amanhã. Você está aqui comigo? Vou dar um exemplo de recomeço. Abraão deixou tudo para recomeçar uma nova história. Querido, a história de Abraão é tremenda. Ele estava num tempo precioso da vida dele. Um tempo onde as coisas estavam tudo bem. E Deus chega para ele: Abraão, sai dessa terra. Vou te enviar para um outro lugar, um lugar novo. E querido, ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus. Recomeçar. Às vezes nós precisamos recomeçar novamente. O Paulo falou aqui hoje, o pastor Paulo, sobre a chama. E querido, de repente, você está vivendo uma chama que não é uma chama do Espírito Santo, uma chama que é do reino. É uma chama muitas vezes egoísta, que só pensa em você mesmo. E nós precisamos buscar a Deus intensamente.
para que os nossos corações sejam transformados. Isso é todos os dias. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me acho como um homem mau. Se eu não estiver cheio de Deus, eu julgo as pessoas, eu condeno as pessoas, eu não amo as pessoas. Sim ou não? Se não for o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, querido, nós somos maus. Por isso precisamos ser cheios da graça e do favor do Senhor. Outro exemplo, Jacó. O nome Jacó significava ali enganador. Ele lutou com o anjo. Essa luta simboliza a batalha interior de Jacó com seu passado. Fala sobre identidade e sua fé. E o nome dele foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Muitas vezes, querido, Deus muda até o nosso nome. Assim como mudou deste homem. Assim como mudou de Saulo para Paulo. Deus é poderoso, querido. Pastor, mas eu já tenho uma caminhada com Cristo, eu já sou pastor, eu já sou líder. Querido, nós precisamos recomeçar. Nós precisamos deixar o orgulho de lado e entender que nós dependemos de Deus a todos os momentos. Amém? O passado não te define. Deus te dá um novo nome e uma nova identidade. Um novo nome, uma nova identidade. Nós podemos recomeçar. Nós podemos se achegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e avançar no chamado, avançar para aquilo que Ele tem para nós. E eu creio, querido, que Deus vai fazer grandes coisas através dessa igreja. Ele já está fazendo grandes coisas, mas Ele quer fazer muito mais. Amém? Recomeçar é enfrentar o medo da repetição do fracasso. Não quer dizer que você fracassou em algo, querido, que você vai fracassar novamente. E muitos ficam paralisados no medo. Muitos ficam paralisados daquilo que a voz do diabo diz a teu respeito. E aí nós precisamos se apegar na palavra. O que Deus está ministrando no seu coração? O que Deus fala para você? Hoje Ele está dizendo para você: ei, eu acredito em você, recomece novamente. Eu vou te dar tudo que você precisa para que você possa recomeçar, para que você possa contar uma nova história, que você possa viver uma nova história. Mas para isso eu preciso crer. Para isso eu preciso deixar a palavra de Deus cair no meu coração e se transformar num rema. Porque, querido, o inimigo vai usar pessoas, e às vezes pessoas da tua própria casa. Às vezes o inimigo vai usar pessoas da igreja para te desanimar, dizer: não adianta, isso nós já fizemos. Mas se Deus falou no seu coração, querido, você segue em frente, você avança, você permanece na palavra que Deus deu. Posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palmas para aquecer o corpo? Aleluia! Querido, muitas vezes, recomeçar um negócio falido após anos de trabalho árduo e frustrações. Mas as setas e mentiras de Satanás demandam uma força extra e fé que vem de Deus. A gente precisa buscar essa fé em Deus. Recomeçar um casamento à beira da ruína, quando a relação está em pedaços, ela exige mais que amor. É preciso compromisso, sacrifício, perdão e, acima de tudo, a graça de Deus. Recomeçar os estudos depois de anos afastado da vida acadêmica exige disciplina e foco e muita ajuda do Espírito Santo. Querido, eu tinha academia de ginástica e musculação, essas coisas. E fiquei muito tempo afastado dos estudos. E quando eu comecei a buscar Deus, Deus começou a colocar no meu coração que eu precisava voltar a estudar. Mas, querido, pensa lá, 20, 30 anos longe dos estudos. E quando eu voltei a estudar, fui fazer teologia. Já no início das aulas eu já queria desistir. Chegava em casa, eu falava: eu não estou aguentando, é muita coisa, é difícil. E aí o pastor Marcos, que foi um dos meus motivadores, e a minha esposa, glória a Deus, sempre: não desiste, vai lá, você consegue. E Deus também na palavra: seja corajoso. Consegui me formar. Então eu quero dizer isso para você hoje, querido. Se você está pensando em voltar,
Se Deus está colocando algo no seu coração, nunca é tarde para você recomeçar. Amém? De repente Deus está ministrando você hoje, né, em relação a você recomeçar. Você perdeu a esperança, né, as situações, o país, a política e tantas coisas vêm para nos sucumbir, para que a gente não venha viver a novidade de vida, os sonhos de Deus para nós. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você pode recomeçar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode recomeçar. Aleluia. Deus é especialista em recomeços. Mas recomeçar é necessário, pois traz um novo brilho na vida e traz sentido para continuar vivendo. Querido, eu e você precisamos ter sentido para continuar vivendo. Não acabou ainda, irmão. Pastor, eu estou com 70 anos, não acabou ainda. Pastor, eu estou com 80 anos, não acabou ainda. Ele tem mais para você, querido. Estava conversando com o irmão ali, glória a Deus, irmão. Corre lá 10 quilômetros, estava me animando ali para mim correr. A irmã corre 10 quilômetros. Que benção, irmão. Recomeçar. Eu comecei com uma dieta, parei, recomece. Eu comecei com a academia, parei, recomece. Você pode recomeçar novamente. Eu desanimei com a igreja, desanimei com o grupo familiar, recomece. Deus, eu vou recomeçar. Se o Senhor está falando que é para mim recomeçar, então eu vou recomeçar. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez o meu grupo familiar vai se multiplicar. Eu vou começar a declarar bênçãos sobre o propósito que Deus tem para mim. Querido, e isso vai gerando vida. Isso vai gerando propósito. Isso vai gerando transformação dentro de nós. E aí você vai vendo as coisas acontecer e fluir. Você vai gerando vida nas pessoas. Pastor, mas fulano precisa mudar. Mas não é o fulano que precisa mudar. É você que precisa mudar, irmão. É pesado isso? Sim, é pesado. Mas se você mudar, todo mundo vai mudar. Todo mundo muda, irmão. Se tiver 5 aqui incendiados, esses 5 vão incendiar a igreja toda. Recomeçar é uma jornada que precisa ser trilhada com coragem. Josué 1:9, você já conhece, né? Seja forte. Olha lá. Não fui eu que te ordenei a você, Shalom Vitimarsum. Seja forte, corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde você andar. Aleluia! Querido, o diabo não quer, mas a palavra de Deus está falando conosco. Seja forte. Não é na força do braço, mas é no poder de Deus. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que traz as pessoas. Nós fazemos a nossa parte e Ele faz a parte dele. Elias, em meio à sua crise emocional, achava que estava sozinho na fé, mas Deus disse para ele que havia 7.000 que não tinham se curvado a Baal. Você conhece a história de Elias, né? Depois de enfrentar ali todos aqueles demônios, o que Elias fez? Ele recebeu uma palavra e fugiu para a caverna. Estava deprimido, pensando que só ele é que estava passando por aquela situação. Ei, irmão, não é só você que está vivendo situações, não. Não é só você que passa por situações, não. Mas é interessante que quando Elias estava ali naquela depressão, Deus chega para ele e diz: só ouve o meu sussurro, só ouve a minha voz. Querido, muitas vezes nós esperamos em homens, mas nós devemos ouvir a voz de Deus em relação à situação que você está vivendo, ou situações que você vai viver. Só ouça a voz. E Elias ouviu a voz, ouviu o sussurro de Deus, e saiu daquele lugar, saiu daquela caverna, saiu daquela prisão,
Irmãos, se você está aprisionado em uma área, ouça a voz de Deus. E esse sussurro de Deus vai gerar dentro de você uma fé sobrenatural que nem você sabe que você tem. Porque essa fé, ela é gerada por Deus. Posso ouvir um amém? A promessa é estar conosco todos os dias. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te amorizes. Diga assim comigo: Deus é especialista em recomeços. José, vendido como escravo, foi elevado ao posto de governador do Egito. Ele transforma o comum em extraordinário. É você mesmo, irmão, que está aí me olhando com esse rostinho lindo e maravilhoso. Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. João 1,46, Natanael dizendo: pode vir algo bom de Nazaré? Uma pequena cidade, insignificante aos olhos de muitos, mas foi de lá que veio Jesus, o Salvador do mundo. É assim, querido. As coisas de Deus é loucura mesmo. A gente não vai entender as coisas de Deus, a gente só precisa viver aquilo que Deus tem para nós. Vou dar outro exemplo. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade e faliu várias vezes. Persistiu, recomeçou e construiu um império de entretenimento. Ele recomeçou. Assim eu e você podemos recomeçar todas as manhãs. Assim eu e você podemos crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E você que está aqui hoje é um privilegiado de estar ouvindo a palavra de Deus. E às vezes, querido, presta atenção aqui, nós vamos se acostumando com a igreja, nós vamos se acostumando com as pessoas, vamos se acostumando com o grupo familiar, já não buscamos mais intensamente a Deus, como foi dito aqui, como antes. E queremos sim que Deus opere os milagres e as maravilhas em nossas vidas. Quanto tempo faz, querido, que você não medita na palavra? Quanto tempo faz que você não chora mais por um perdido? Quanto tempo faz que, antes de sair na correria, você busca a Deus? Coisas simples, querido, mas que muitas vezes nós vamos deixando. Vamos se acostumando. E sabe o que vai acontecendo? Nós vamos vivendo uma religiosidade. E sabe o que o religioso faz? Ele julga. Glória a Deus que não tem religioso aqui, mas o religioso lá em São José dos Pinhais tem bastante. Ele julga, ele aponta, ele condena e ele nunca olha para dentro dele. Porque o Espírito Santo de Deus, querido, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ele sempre vai olhar para dentro dele. Ele vai dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum mal dentro de mim. Está aqui comigo, irmão? Qual é a lição que nós tiramos? O fracasso não é o fim, é uma curva no caminho. Recomeçar não é fraqueza, é um sinal de resiliência e visão. Em Apocalipse 21:5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, Deus moveu algo aqui, é porque Ele quer fazer coisas novas, querido. E para você e eu receber as coisas novas, eu preciso entender que eu preciso deixar o velho para trás. E eu preciso seguir em frente e acreditar que Deus está me conduzindo para algo novo, e que Ele está no controle da vida, Ele está no controle da Shalom de Vitimarsum, e que Ele tem algo novo para vocês,
e que vocês possam abrir o coração de vocês e viver esse novo da parte de Deus. Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você andar cansado, deprimido, desanimado, a palavra de Deus diz que Ele renova as nossas forças. Querido, o Espírito Santo que habita em você, ele é jovem, mesmo que você tenha 80 anos. Posso ouvir um amém? Pastor, eu estou cansado. Pastor, querido, é carne, é alma. Espírito Santo me renova. Querido, você vai ser renovado. Ele nos renova. A cada manhã, as misericórdias do Senhor dá nova força. Hoje Deus te chama para recomeçar com Ele, pois Deus é especialista em recomeço. Eu quero que você memorize: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, quando você levantar de manhã, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Senhor, obrigado que as tuas misericórdias estão sobre a minha vida, e eu posso recomeçar na tua presença. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero convidar você a ficar de pé agora. Eu quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos ter um momento de ceia, e ontem o pastor